Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazermos uma reflexão sobre o tema Pessoas privadas de liberdade à luz dos direitos humanos fundamentais em tempos de pandemia. É um prazer participarmos de mais esse encontro do CAIJUS, Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito, e eu, no caso que não sou da área do direito, me sinto lisonjeada em poder contribuir também nesse congresso. Meu nome é Maria Barros, eu sou professora de letras, de língua portuguesa e também sou servidora pública do sistema penitenciário. Boa noite, eu sou Sandra e, juntamente com a Maria, escrevemos o artigo como ela já denominou. Então, agora a gente vai apresentar o nosso artigo e, para tanto, eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa desenvolver um pouquinho do que a gente trabalhou. O nosso tema é Pessoas privadas de liberdade à luz dos direitos humanos fundamentais em tempos de pandemia. Nesses tempos tão difíceis, achamos um tema bastante relevante, né? Porque a pandemia impactou a vida de todos, em especial das pessoas privadas de liberdade. O nosso objetivo, ao propor esse trabalho, é fazer uma reflexão sobre os elementos complexos relacionados às pessoas em privação de liberdade em tempos de pandemia do novo coronavírus, considerando a perspectiva de reflexões constantes na Declaração dos Direitos Humanos, bem como na Constituição Federal e demais documentos oficiais, apresentando os pressupostos considerados fundamentais que possam garantir minimamente os direitos da pessoa humana. Então, nosso objetivo ao propor essa reflexão é refletir como estão tendo acesso aos direitos fundamentais, né, essas pessoas privadas de liberdade neste período difícil. Então, a nossa reflexão é sobre isso. Isso, Maria. Na sequência, então, a gente segue pelos percursos. E os percursos, então, nesse sentido, a gente trata da contextualização do acesso aos direitos fundamentais dessas pessoas em privação de liberdade, tentando fazer uma aproximação com relação aos aspectos voltados para a realidade vivenciada com o advento do novo coronavírus, Covid-19. Bom, com relação ao cenário da pandemia também e a restrição dos direitos de liberdade, a gente denominou o hiperisolamento. Quando se faz uso da Lei 7.210/84 e a portaria que trata especificamente sobre os direitos afetados nesse contexto de pandemia. Também a gente vislumbrou o cenário das medidas mitigadoras para a contenção desse novo coronavírus, já que estamos falando de uma população marginalizada. E aí a gente tomou como base diversas medidas normativas, normas técnicas, medidas jurídicas, que foram adotadas nesse contexto, justamente para atenuar esses riscos iminentes. Também, fazendo uma breve contextualização dessa nova realidade prisional com o advento do novo coronavírus. Então, em 30 de janeiro do ano anterior, de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus, na sequência, então, houve uma constituição de uma emergência de saúde pública, de importância internacional, e já no dia 11 de março, então, considerou-se a pandemia da Covid-19. Bom, aí a gente também trabalhou na sequência sobre o Ministério da Saúde, pela portaria 454, de 20 de março de 2020, declarou, então, em todo o território nacional, estado de transmissão comunitária do novo coronavírus, sendo que, a partir dessa data, seria adotado medidas de isolamento e, consequentemente, o distanciamento social,
justamente para evitar a disseminação dessa doença. Bom, o efeito devastador da pandemia, ele foi sentido em todos os segmentos da sociedade, porém, os efeitos mais drásticos foram sentidos pelos grupos mais vulneráveis. E aí, na sequência, também a questão das desastrosas consequências, então, que foram sentidas por essas pessoas. Aliás, por toda a população, mais profundo por essa população. Então, mesmo tendo declarado o fechamento dos presídios em quase sua totalidade, para que tivesse a contenção do novo coronavírus, como também garantir minimamente as condições dignas do cumprimento da pena. Mesmo assim, no mês de maio, houve um crescimento de 478%, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Agora, a Maria vai falar um pouquinho, então, sobre as dificuldades. Então, falando do contexto prisional, é importante que a gente contextualize, né? Porque a pessoa privada de liberdade, quando ela é tirada da sua liberdade, tira-se algo fundamental, que é a liberdade. E ao retirar essa liberdade, ao tirar o direito de ir e vir, acontece um apagamento desse cidadão. É como se ele deixasse de existir socialmente, né? E na cadeia, né, no espaço prisional, ele não é mais o senhor fulano de tal, a senhora tal, é mais um número, é mais uma matrícula, é mais um número estatístico de preso ou de presa no Brasil. Então é importante contextualizar esse cenário, porque com a pandemia ele ficou mais drástico. Porque para as pessoas que não estão restritas de liberdade, a palavra fiquem em casa, ela soa como uma ordem muito forte, até de certa forma em tom ameaçador. Fique em casa, senão você pode ficar doente. Para uma pessoa privada de liberdade, que já tem o seu direito de ir e vir restrito, que já está na sua casa já há bastante tempo, também essa palavra fique em casa soou bastante forte. Por quê? Porque houve a entrada nas unidades penais bastante restrita em tempos normais. No tempo de pandemia, essa restrição da entrada das pessoas, dos servidores, dos terceirizados para assistência jurídica e outras assistências ficou ainda mais acirrado. Então, o que houve? Aconteceu o hiperisolamento. Aqueles que já se encontravam isolados, né, de uma certa forma, da sociedade, né, cumprindo uma pena prevista por lei, depois de um julgamento, digamos assim, essa pena, essa punição foi ainda aumentada. Por quê? Houve a diminuição com o contato dos familiares. As visitas foram suspensas, as visitas presenciais. E essas visitas passaram a acontecer de forma monitorada, por videoconferência, onde há um servidor que ouve a conversa, porque alguns termos não são permitidos, existem muitas regras para essas visitas virtuais, os atendimentos jurídicos com defensores, com advogados, continuaram acontecendo, mas também de forma bastante restrita e por videoconferência. E esse hiperisolamento, ele aumentou, né, ele deixou ainda mais à vista todas as mazelas do sistema penitenciário, ou seja, aquilo que era escondido, né, com o hiperisolamento, veio à tona, né? Por quê? Porque essas questões ficaram ainda mais sobressaltadas diante desse cenário de pandemia. Para minimizar essas situações, houve a recomendação 62 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça, né, se reuniu e propôs algumas medidas, sugeriu algumas medidas para que se prevenisse o contágio e a morte pelo vírus. Ou seja, se na sociedade livre, né, de pessoas que gozam da sua liberdade, o cenário de pandemia foi bastante
difícil, né, para as pessoas privadas de liberdade ainda mais. O CNJ tomou algumas medidas. Pediu para que fossem suspensas as visitas de familiares e amigos, que as audiências passassem a ser por videoconferências, e as pessoas presas que têm o direito a fazer a audiência de custódia, que essa audiência de custódia presencial fosse suspensa, que ela acontecesse também por videoconferência. E com essa suspensão, o que aconteceu? Infelizmente, o preso ele não pôde na audiência de custódia falar tudo o que acontecia nas prisões. Por quê? Porque essas visitas, essas audiências, elas são monitoradas. Então, aquele contato direto que o interno recém-preso tinha com o juiz, ele passou a não existir, né? Então, infelizmente, foi uma das medidas que, por outro lado, infelizmente, trouxe esse lado negativo, algo para prevenir a saúde, algo necessário, mas que, infelizmente, causou essa questão, né, de possibilidade de haver maus tratos ou alguma coisa a respeito tortura, né? Ou seja, foram direitos afetados nesse contexto de pandemia, né? Sim, Maria. E agora a gente vai então para o próximo slide, que são as medidas mitigadoras para a contenção da disseminação do novo coronavírus. Maria, você gostaria de dar sequência? Sim. Algumas medidas que foram tomadas, né, que foram sugeridas pelo CNJ e acatada pelas agências estaduais que tratam do sistema penitenciário para conter a disseminação do novo coronavírus, foram medidas assim bastante difíceis, drásticas, que trouxeram alguns prejuízos, por um lado, para os internos, mas para o outro, pensando em prevenir, né, pensando num bem maior. Infelizmente, algumas situações tiveram tiveram que acontecer, né? Para atuar nesse enfrentamento, foram necessárias diversas normas técnicas com orientações, né? O prejuízo trazido pelo vírus, além do risco iminente de morte, agravou a rotina prisional, ou seja, os banhos de sol, as aulas presenciais, os setores de trabalho onde aconteciam cursos, estudos, aperfeiçoamento profissional, infelizmente, tiveram que ser suspensos, né? Pensávamos que seria temporariamente, em março do ano passado, e lá se vai mais de um ano, né? Sem esses cursos presenciais, sem essas aulas. Tenta-se fazer virtualmente, mas, né, nem sempre é possível. E houve também novos hábitos, né, de higiene entre os internos, entre os policiais, entre os servidores terceirizados, mas, infelizmente, o acesso à água, ao sabão, que é algo tão necessário, no sistema penitenciário não é tão abundante, né? Um lado negativo na questão da pandemia. Verdade, Maria. E isso também trouxe consequências emocionais, né, psicológicas, porque em frente a tudo isso que no momento as pessoas estão vivenciando, ainda, né, como você falou, um ano e um pouco mais de um ano, né? Uhum. E houve também algumas dificuldades para a implementação das medidas, né? Essa recomendação número 62 do CNJ trouxe também algumas dificuldades, né? Houve uma medida tomada pela chamada MP Pró Sociedade, Associação Nacional de Membros do Ministério Público Pró Sociedade. Eles entraram, né, com uma ação contra essas recomendações, porque entende que alguns aspectos da recomendação ofendem o direito individual e coletivo à segurança, englobando a segurança sanitária, entre outros direitos constitucionais. E, nesse sentido, a MP Pró Sociedade, eles ajuizaram uma ação, né, em relação a essa recomendação. Por quê? Porque o CNJ também pediu que houvesse o desencarceramento, ou seja, pessoas que estavam há muito tempo presas, sem um julgamento, o CNJ recomendou que saíssem. Mulheres com crianças menores de 12 anos, o que a lei já previa, né, não condenadas ou condenadas por crimes onde não há violência,
também recomendou-se que essas pessoas fossem postas em liberdade. Pessoas com comorbidades, pessoas acima dos 60 anos, analisando-se caso a caso. Não que as portas das prisões iriam, né, ser abertas, mas pessoas que se enquadrassem nos requisitos propostos pela CNJ, elas foram colocadas em liberdade. Não todas, né, e não em todos os lugares de forma igualitária, mas minimamente se procurou colocar em prática as recomendações do CNJ. Certo. Bom, você já falou das dificuldades, então, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar. Eu acho que como nós estamos falando, né, a pandemia é difícil para todos, esses novos hábitos, essa questão do ficar só, do ficar isolado no sistema penitenciário, né, para as pessoas privadas de liberdade, todo esse cenário toma uma dimensão muito maior, né, por conta da preocupação com quem está lá fora e a preocupação também de quem está fora com essas pessoas com condições mínimas de higiene e de saúde, né, dentro das unidades penais. Verdade. Então, Maria, acredito que a gente possa se aproximar lá do nosso fim dos slides, com as considerações finais, e aí agradecer, né, pela participação no evento. Bom, eu vou passar então aqui, Maria, se você tiver mais alguma coisa, daí é só me falar, que a gente volta, tá? Bom, então, as considerações finais diante da nossa pesquisa, a gente, então, pensa que esse cenário, então, que foi vislumbrado com o advento da pandemia, e como a Maria bem falou, que pensava-se que fosse algo provisório, e esse provisório já está há bastante tempo conosco, estamos convivendo, então, com essa questão da pandemia. Então, teve uma reverberação mundial. E aí, então, a gente pesquisou também nesse sentido que esse caráter de urgência para pensar justamente sobre os direitos fundamentais em contextos distintos que revelaram, então, a fragilidade dessa população, especificamente aqui no nosso trabalho, dessa população em privação de liberdade. Vimos também que, embora haja esforços por parte do CNJ, no sentido de elaborar, divulgar essas recomendações para mitigar os prejuízos, muitas dessas recomendações elas não foram e não estão sendo efetivadas. Elas, como a Maria trouxe, elas trouxeram letras, tornaram-se apenas letras mortas, que não encontraram eco na realidade, nessa nova realidade, nos corredores dessas celas que insalubres já eram, então tornaram-se muito mais, que habitam os cárceres brasileiros. E aí, então, podemos concluir também que a realidade prisional antes da pandemia já era considerada caótica, com relação também a usufruir dos direitos fundamentais, de forma que o advento do vírus, então, ele tornou as chagas do sistema prisional ainda mais visíveis e letais. E aí, por último, nós temos em letras muito miudinhas as referências bibliográficas que constam do nosso artigo. Bom, agradecemos, então, a participação no evento novamente. Eu agradeço, e aí eu passo a palavra à Maria para que ela também possa finalizar. Eu agradeço muito a atenção de todos, e aqui o tempo é curto, não dá para falar tudo, e convido vocês para lerem o nosso artigo quando for publicado, né? Certamente vai enriquecer muito mais. Muito obrigada pela atenção de todos, obrigada pela parceria. Obrigada também, Maria. Obrigada a todos.